mais uma vez todo mundo bem, né, e tranquilinho dentro de suas casas. Espero que estejamos mais perto cada dia mais, né, para nos encontrarmos, né, e ter nossas aulas tão esperadas, aulas práticas, né, mas não é por isso que a gente não vai descredibilizar as nossas aulas teóricas, que elas têm sido muito ricas de informação. E o mais legal é que elas ficam salvas, né, no YouTube, onde a gente pode estar sempre conferindo para tirar alguma dúvida. Então, nesse sentido, é muito bom. Hoje a gente vai ter uma explanaçãozinha, né, sobre o mundo dos cookies, certo? Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre cookies, sobre geleias, sobre cookies, geleias e petit four, tá bom? São três, como é que eu posso dizer? Três produtos bem diferentes um do outro, tá? Nenhum se assemelha. Engraçado que essa aula foi colocada, mas assim, quando eu vi no material, né, eu fiquei, nossa, três produtos criados na aula, como é que a gente vai conseguir, né? Porque são três produtos muito bacanas e o Instituto Mix colocou esses três produtos bem legais em uma aula só, né? Que são produtos bem vendáveis e assim, muito gostosos mesmo. E o mais legal é que está dentro do mundo da confeitaria, claramente, e esses produtos são poucos explorados. Não quer dizer que eles não sejam vendáveis, eles são altamente vendáveis, mas eles são poucos explorados. A gente vai achar uma curva ABC. O que é curva ABC? É onde vem me dizendo o que é que vende, o que não vende, o que está deixando de vender de uma padaria. A gente vai ver que um dos produtos que mais vendem é peixe fux e etc. Então, são produtos altamente lucrativos, né? São de processos bem fáceis, mas pouco explorados. E o mais legal é que sua validade, elas são bem longas, então assim, é um produto que dá para a gente brincar bastante e sempre tem, certo? O primeiro produto que a gente vê nas nossas aulas, que é a nossa ficha técnica, né? A ficha técnica que eles nos apresentam é de cookies. Então, a apostila nos dá diversas receitas. Eu gostaria que um aluno que estivesse com a apostila ligasse o microfone e falasse quais são as receitas de cookies que tem dentro da apostila, dentro de nossas aulas. Bora? Karine? Oi, professor. Pode falar. Eu tô procurando, não tô encontrando. Não tem. Tu tá com a apostila A 1, gente né? não recebeu a apostila ainda não de mãe doce. Ah, tá. Ah, então desculpa, foi erro meu. Professor, Entrei no módulo realmente, e aí vocês estão sem a apostila, tá? Mas a gente vai falar sobre os professor, cursos. Oi. o que você está pedindo está na apostila que eles ainda irão receber. Tá ótimo, tá? Tá bom. Eu vou passar para eles aqui a receita, tá? Gente, a gente vai falar hoje sobre os cookies. A apostila nos dá uma porção bem grande de cookies, tá certo? O modo de preparo deles é muito simples. É muito importante lembrar que o cookies eles não surgiu do acaso, tá bom? Ele já é um produto já que vem sendo consumido desde a idade antiga, assim, aí americanizada, né? Onde o cookies remete muito, muito, muito a os biscoitos americanos, né? Então, quando a gente pensa em cookies, a gente não vai remeter a uma ideia da Europa antiga e etc. Apesar de lá já serem produtos de consumo, mas a gente sempre vai remeter a uma ideia mais americanizada da situação, porque os americanos se apropriaram dessa receita, assim como se eles se apropriaram de várias outras receitas que a gente pensa que surgiu lá, mas não, é apenas uma apropriação, tá? Então, o cookies, ele é um biscoitinho, tá? Geralmente, ele é um biscoito amanteigado. O que é um biscoito amanteigado? Em que sua base, né, é a manteiga e ele apresenta aromas de manteiga. E aí, a gente tem esse biscoitinho que é para ser crocante, né? Então, entende-se por cookies o quê? Um biscoitinho caseiro crocante, tá? Essa é a definição de cookies. Sendo que as coisas vão se aprimorizando, as receitas vão se aprimorando, e aí a gente começa a ter os produtos e suas texturas, né? Então, começam a descobrir que o mesmo produto pode ter mais de uma textura, que é a ideia do cookies da atualidade. Qual é essa ideia? Que ele é crocante por fora e macio por dentro. Então, muita gente fica aí nesses testes, nas buscas por receitas ideais de cookies que são crocantes por fora
e macios por dentro. Mas poucas as pessoas sabem que o grande segredo não está na receita. O segredo geralmente está na técnica, ou seja, no tempo de cocção, né? Então, quando a gente aprende mais sobre os cursos, sobre assamento, a gente vê que o seu segredo não é a receita, não é ter uma receita exata, não é ter uma receita única, mas sim uma receita, uma técnica. Então, eu posso pegar qualquer técnica, ou posso pegar qualquer cookies, qualquer receita de cookies e encaixar dentro de uma técnica para ter o cookies crocante por fora e macio por dentro. Isso é tão certo que eu estou falando, que eu tenho uma receita de cookies e a apostila ela nos dá outra receita de cookies. E aí eu fiz esse teste fiz o teste das receitas da apostila e aí foi que eu vi que realmente é tempo de cocção. As receitas, obviamente, os sabores mudam, porque cada receita é uma receita. Uns vão apresentar um sabor mais abaunilhado, outros mais amanteigados. Mas se eu sei a técnica certa de assamento, eu consigo ter o mesmo efeito de textura, crocante por fora e macio por dentro. E qual é essa textura que o senhor está falando? O tempo de assamento do cookies, ele é muito exato, né? Então, se você passar 30 segundos a mais, ele já muda a textura. O cookies, ele é um biscoito geralmente amanteigado. E aí, devido à farinha e seu aquecimento, quanto mais tempo ele passar no forno, mais sequinho ele vai ficando, né? Então, vai perdendo a umidade e aí a gente tem um cookies totalmente crocante. O que isso não é uma coisa errada, tá? Cookies crocante não é uma coisa errada. É tanto que se você for comprar os cookies industriais, vocês vão ver que a maioria deles são todos crocantes. Por quê? Porque umidade dentro de uma embalagem a longa duração não combina muito bem, né? Então, o risco de mofar é altíssimo. Então, é por isso que os cookies em embalagem industriais, que tem longa duração, eles são bem crocantes, bem sequinhos, né? E aí eles conseguem dar uma textura mais úmida quando eles adicionam gotas de chocolate ou algo parecido para dar aquela outra texturinha. Mas voltando ao grande segredo, né, do cookies, pelo que eu já vivi até hoje, todos os cookies, sem exceção, tá bom? Eles devem passar no máximo 16 minutos dentro do forno pré-aquecido no mais alto. Então, como é que a gente faz? Aquece o forno no mais alto, na temperatura mais alta, coloca os cookies imediatamente, abaixa a temperatura para 180 graus, ou para quem tem forno que tem 210, que é a mínima, baixa a temperatura para a mínima temperatura do seu forno, tá? Quem tem esses fornos com grandes potências, ou quem não, vai até 180 graus. E deixa o cookies no forno por 14 minutos. Se eu tiver falado 16, perdão, é 14, tá? Deixa os cookies por 14 minutos. Nem mais, nem menos. E aí, quando a gente tirar do forno, eles saem com aspecto de cru. Você encosta nele, ele está com aspecto de cru, mole. Mas aí, quando ele seca, quando ele esfria, ele está 100% cozinhado, crocante por fora e macio por dentro. E a sua melhor forma de embalar, né, de vender, é embalando em algum recipiente que não tenha nenhum contato com ar. Plásticos, filmes são ideais, embalagens hermeticamente fechadas são perfeitas para isso, para esse tipo de trabalho. Os cookies, eles têm em média 30 gramas, né? Então, os cookies têm 30 gramas mais 20 gramas de recheio. Isso tudo de recheio, professor? Sim. São os recheios que, em muitas receitas, dão o volume no cookie. Sabe aquele cookie gordinho, alto? Pronto. Geralmente é a quantidade de recheio. E quais são esses recheios? Gotas de chocolate, o próprio chocolate picadinho, fazem parte aí dessa cartela de recheios, tá certo? M&M's, aí você que escolhe. Um dos melhores cookies que eu já comi foi o cookie de baunilha normal, amanteigado normal, com pedacinhos de goiabada dentro e parmesão. Então, ele é todo feito com o cookie amanteigado normal, com bastante parmesão dentro da massa dele e cubinhos de goiabada cortados bem quadradinhos, pequenininhos, na massa. Então, ele fica assim, espetacular. Muito bom mesmo, certo? Na apostila que vocês irão receber, assim, quando voltarmos, vocês vão ter dezenas não, mas vocês vão ter
uma porção bem grande de cookies, nas quais a gente vai fazer em sala de aula, tá certo? E eles que a gente vai fazer em sala de aula. E a apostila foi bem abundante quando o assunto é receita. Eles nos dão 3 tipos de receitas e cada receita você pode alterar à sua vontade. Por exemplo, eu posso pegar a mesma receita, uma receita que eles passam do cookie de canela e tirar a canela e colocar outra coisa, do cookie de baunilha, tirar a baunilha ou gotas de chocolate e acrescentar outra coisa, partindo do pressuposto de que eu não posso, né, eu não posso colocar em excesso nenhuma carga para não desestruturar a massa do meu cookie, tá certo? No mais, o cookie, ele é realmente muito simples, é uma receita muito legal de se trabalhar. Outra forma bem curiosa dos cookies é que eles devem ser postos nas assadeiras em forma de bolinha. Então, a gente não coloca ele diretamente na massa, na assadeira. A gente faz o preparo dele, leva ele para gelar na geladeira, e aí quando ele gela, a gordura, que é a manteiga ou a margarina, vai se petrificar, e aí a gente tem os cookies bem durinhos, né? Uma massa bem dura. E aí, através dessa massa que a gente vai fazendo as bolinhas e colocando na assadeira e assando. O cookies, ele tem a validade de 3 meses. Então, eu posso já deixar todas as minhas bolinhas congeladas no freezer e sempre que eu quiser, eu pré-aqueço meu forno numa temperatura mais alta, coloco as minhas bolinhas nas assadeiras e coloco em seguida no forno a 180 graus durante 14 minutos, tá? Ah, professor, e se eu quiser fazer bolinhas de 50 centímetros só de massa e 20 e 30 centímetros de recheio? Pode? Pode. Sabendo que o tempo de cocção vai mudar, porque a massa que a gente vai estar cozinhando é maior, tá? Então, essa estimativa de tempo que eu dei para vocês é para os cookies que contêm 30 gramas de massa e 20 gramas de recheio. Aí eles formam um cookie padrão de 50 gramas, que geralmente é o peso de um cookie, tá certo? Os cookies, como eu disse, eles podem ser congelados e o mais legal dele é que você não precisa esperar ele chegar em temperatura ambiente ou em temperatura baixa de geladeira para assar. Quanto mais gelado, quanto mais congelado o seu cookie estiver, melhor ele vai ser para assar, porque ele vai ficar mais redondinho, vai ficar mais bonito, mais gordinho, tá? Então, nada de fazer o cookie e já colocar para assar, tá? Não fica um cookie legal. É preciso que ele vá para a geladeira para lhe dar a forma, tá certo? A introdução de massa de chocolate é muito simples, tá? É só adicionar o cacau, não precisa retirar a porcentagem de farinha de trigo, é só colocar o cacau, tá bom? No final de nossas aulas, eu vou passar para vocês a receita de um cookies e a receita de outra coisa que a gente vai ver durante a nossa aula, tá bom? Hoje em dia, a gente tem algumas lojas de referência de cookies em Fortaleza, como a Macook e também como deixa eu ver, outra loja, a Macook e a Cookmania, né? Então, são cookies que eles realmente são bem produzidos, né? E obedecem, pelo menos os cookies da Cookmania obedecem essa questão que eu falei para vocês, que eles são todos crocante por fora e macio por dentro. Os cookies da Macook é outro tipo de textura, no qual o cookies ele é todo molinho. Então, se você pegar nele, você sente que ele é todo maçudinho, molinho, tá? É outra proposta de cookies, mas não foge da ideia. O interessante é você achar a sua melhor receita, o seu melhor tempo de forno. Outra coisa sobre cookies que a gente tem que deixar bem claro é essa questão das cargas, tá, gente? Sejam criativos em relação a isso. E o mais legal é transformar os cookies em receitas clássicas. Como assim? Eu pegar um bolo Red Velvet e transformar em cookies. Eu pegar uma torta X e transformar em cookies, né? Então, você acaba transformando o sabor de uma sobremesa no cookies. E aí você consegue ter uma variedade bem legal desse tipo de receita, tá bom? O cookies, ele serve muito bem em cafeterias, certo? Outra receita que a gente vai falar hoje, que está presente na nossa aula, são as geleias, né? As geleias é uma campeã de pedidos aí em bolos, principalmente, né? Todo mundo quer algum bolo
Em alguma vez na sua vida, você vai fazer 1 milhão de bolos de ninho com geleia de morango, né? É realmente uma das receitas que as pessoas mais pedem em tortas, é essa mistura, né? Que é super atual, ninho com geleia de morango, tá certo? Eu vou esperar para a gente falar um pouco sobre essa receita nas nossas aulas, conversar um pouco mais sobre geleia. Porque o mais interessante é a gente fazer a geleia e observar o ponto dela. Mas eu vou falar um pouquinho ainda sobre a geleia. O açúcar, gente, ele tem um poder altíssimo de conservante, de conservação. Ele é até mais conservante do que o próprio sal, tá? Por isso que eu sempre posso ter uma geleia em minha geladeira, porque a validade que eu tenho da geleia é muito grande mesmo. Hoje, no mercado, existe um produto chamado pectina. A pectina é um produto natural, tá? Extraído das próprias frutas. Se eu não me engano, ela é extraída do próprio morango, ou então do limão, não me recordo agora, mas é um pozinho que a gente pode estar adicionando dentro de nossas geleias para dar textura. Já viram aquelas geleias de supermercado que você compra, que ela tem uma textura que você é geleia, né? E às vezes você faz a geleia na sua casa e, meu Deus, não fica com a mesma textura das geleias de supermercado. Por quê? Porque nessas geleias de supermercado tem essa substância chamada pectina, que ela já é muito fácil de ser encontrada em lojas de confeitaria, tá? Eu vou passar uma receita de geleia aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês façam. Essa geleia vocês vão ver durante em alguns módulos onde eu vou precisar de fazer geleia. Então, para decorar algum bolo, fazer alguma coisa, a gente sempre vai estar utilizando essa geleia, tá? Como é essa proporção? É uma receita minha, tá? Que eu criei para a gente estar fazendo nos cursos. E é uma receita também bem prática. Eu sei que muitas receitas pedem longas horas de cozimento da geleia. Eu sei também que eles pedem uma certa quantia de açúcar. Às vezes tem geleias que nem precisam, que nem adotam a quantidade de água. É só a fruta e o açúcar e não tem mais nada, né? E isso, às vezes, para o pequeno empreendedor, pode gerar muito caro, né? Porque não há rendimento. Então, eu vou passar para vocês uma receita que eu sempre usei, é uma receita minha, tá? Eu criei meio que ela para suprir uma demanda da minha produção, mas que ela serve muito bem para vocês também. E ela tem uma validade muito boa na geladeira de 1 mês, tá? Tranquilo, ela fica na geladeira e ela rende bastante porque eu adiciono água na sua receita, tá? A minha receita é a seguinte: para cada 1 quilo de morango, eu coloco 500 gramas de açúcar e 250 ml de água. Para cada 1 quilo de morango, 500 gramas de açúcar e 250 ml de água. Certo? Esses morangos podem ser comprados congelados. A gente sabe que tem distribuidores de frutas que vendem o quilo do morango a R$15. Eu já vi até vendendo o quilo do morango a R$13, sendo que são morangos congelados. Então, para fazer geleia, essa é a melhor opção, porque a gente consegue baratear bastante o preço, tá? Então, pegar todos esses ingredientes, pegar o morango, dar uma picadinha bem boa no morango, levar todos os ingredientes para a panela até o ponto de colher. Sabe o brigadeiro de colher? Mais ou menos é esse o ponto. Ou então o ponto de bloco, que a gente, não sei se vocês já viram em sala de aula, até ficar grossinha. Essa quantidade aí vai me render 750 a 800 gramas de geleia. Professor, e diminui isso tudo? Diminui, gente, tá? A geleia, ela ainda assim consegue ter, essa geleia ainda assim consegue ter uma boa quantidade de redução, porque 1/3 do açúcar vira água e evapora junto com parte da água e parte da água do morango, tá? Mas mesmo assim ainda eu consigo ter um rendimento bem bom dessa geleia. Para os outros tipos de geleias, a gente vai fazer em sala de aula, por exemplo, a geleia de maracujá, tá bom? É outro processo que a gente utiliza.
Contudo, é um processo bem simples também, sendo que a gente adiciona um pouquinho de amido para chegar um pouquinho mais rápido no ponto da geleia. Posso fazer isso com a geleia de morango? Então, eu nunca fiz isso, tá? Mas eu conheço pessoas que fazem isso, tá? Com a geleia de morango, mas não é indicado porque aí foge totalmente do padrão da geleia. Mas para produção de bolos, isso pode ser feito sim. Quando a gente entra em geleias, eu preciso falar de uma coisa chamada pallet. O que é pallet? É quando eu pego uma geleia e coloco gelatina sem sabor dentro da geleia. E aí eu gelifico aquela geleia. E aí eu tenho um pallet. Esse pallet é substituído por recheios em algumas receitas, tá? Obviamente são receitas bem nobres, mas aí fica uma ideia aí para vocês brincarem aí quem quiser. Outra brincadeirinha que a gente vai ter agora é para a gente falar sobre os petit fours. O que é petit four? Muita gente pergunta, petit four é a massa da empada? Não, gente, não é a massa da empada. Apesar de conter leves traços, né, assim, aparentemente de ser uma massa de empada, pela mesma quantidade de farinha e gordura que a margarina que vai no petit four. Eu, particularmente, sou muito fã de petit four. Eu adoro todos os tipos de petit four, até porque eles são bem práticos de fazer, né? Eu queria que, antes de a gente começar a falar sobre ele, que vocês anotassem um pouquinho aí sobre os petit fours, tá certo? Eu vou passar uma receita base para vocês brincarem com ela durante a semana. 2 kg de farinha de trigo, 600 gramas de margarina, Professor, oi, 600 gramas de quê? De margarina. Isso. Pronto, essa é a receita, tá? 2 kg de farinha de trigo e 600 gramas de margarina. E 100 gramas de ovos. 100 gramas de ovos. Felipe, Oi. essa receita é bastante grande, né? É. E aí eu posso estar fazendo aquele cálculo que você passou na aula passada, sobre diminuir, por exemplo, 75% Pode. da Eu vou pedir receita. para vocês fazerem exatamente isso, tá? Ah, Para entendi. vocês diminuírem 75% da receita. Agora a gente vai para a saborização desse petit four. Vamos lá. Vocês vão colocar embaixo aí. Se eu quero fazer petit four de cebola, acrescentar na massa 100 gramas de creme de cebola. Se eu quero fazer petit four de cebola, acrescentar na massa 100 gramas de cebola. Se eu quero fazer petit four de alho, acrescentar na minha massa 100 gramas de pasta de alho, tá? Pasta de alho. Aí vamos lá. Não gosto de alho em pasta. Acho ele muito ruim. Você pode fazer a sua própria pasta, tá? Batendo alho com um pouquinho de óleo, tá certo? Ok? Professor, Oi. no supermercado a gente encontra aquela sopa de cebola, É tem esse o creme mesmo. de cebola É o e creme de cebola. tem outro que é da Liga, alguma coisa assim. Não, o da Liga não é para usar, Não, né? tá? Não. É o creme de cebola mesmo.
tá? Se eu quero fazer petit food de ervas finas, acrescentar na minha massa 10 gramas de ervas finas, ou orégano, ou manjericão, caso vocês queiram fazer essa brincadeira. Professor, Oi. para me fazer a minha própria pasta de alho, a quantidade de alho para óleo é quanto? Até você... Não tem a quantidade, certo? É até você bater no liquidificador e virar um creme. Não pode ter uma quantidade excessiva de óleo, tá? Você vai colocar o óleo, é só para bater a quantidade de óleo que coloca, tá? Não vai alterar na receita. Petit food queijo. Se você quiser fazer petit food queijo, acrescentar na massa 200 gramas de queijo parmesão. Aquele desidratado, né, professor? Aquele desidratado. Parmesão raladinho. É aquele isso. que vem... Se você quiser fazer o petit food de azeitona, esse é o meu favorito. Você vai pegar a azeitona, cortar cubinhos da azeitona, aí faz a bolinha do petit food, como se fosse um brigadeirinho, e aperta a bolinha da azeitona em cima, para ela grudar na massa, tá? Os formatos dos petit foods, geralmente eles são redondos. E aí você faz a marcação como você quiser. Quiser apertar com garfo, para ficar a marcaçãozinha do garfo, e aí você consegue ter uma variedade aí de acordo com a sua marcação, tá bom? No final, deixar aí gemas para pincelar os petit foods. E as opções doces? A mesma massa desse petit food, né? Com uma goiabinha em cima, com um quadradinho de goiabada em cima. Professor, dá até para fazer um Romeu e Julieta, né? Tipo, o queijo parmesão, e aí a goiaba em cima. Exatamente. E fica muito maravilhoso mesmo, tá? A armazenação, o armazenamento do petit food, gente, sempre eles vão se assemelhar com o biscoitinho, então eles precisam sempre estar bem fechadinho. Caso queiram fazer o petit food formigueiro, vocês acrescentam dentro da massa 100 gramas, não sei se vocês já observaram, mas a venda de granulado é assim, granulado macio e granulado crocante. Já viram isso nas embalagens? Pronto. Toda vida que vocês forem comprar granulados, saibam qual tipo de granulado vocês estão usando, tá? A gente usa o granulado crocante, tá certo? Porque se eu usar o macio, ele derrete no bolo e vira ali, pode acabar com o bolo, tá? Qual a diferença dos dois? Que o macio ele é feito de gordura hidrogenada, por isso derrete, e o crocante ele é feito completamente de açúcar, tá bom? Então, saibam porque distinguir que quando a gente vai no supermercado, eles misturam tudo, granulado crocante com maçado. Então, é preciso você saber distinguir aí para que eu uso o crocante, para que eu uso o macio. O macio pode ser usado em brigadeiros, tá? Mas eu sempre gosto de usar o crocante para tudo, porque dá uma textura no brigadeiro, tá? E dentro do petit food também ele fica maravilhoso, o granuladozinho. Felipe, e a validade dele é igual a a do validade dele é um pouquinho... A do cookies, a validade... Vamos lá. Se eu 3 fizer meses, todos né? esses petit foods e congelar, a validade é 3 meses, tá bom? Agora, vamos lá. O cookies. A duração do cookies, ele é mais ou menos 3 dias. Bem curta mesmo. Certo. E a do petit food é uns 5, 4 dias, tá certo? O do peito 3 foi meses, quanto, tá? hein? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês um negócio que eu fiz. Um minutinho. Vai dar certo, viu, gente? Espera aí. Tá sobre isso. Que vem falando sobre as validades. Eu preparei esse final de semana uma lista para entregar para os alunos, tanto no primeiro dia de aula, assim também como durante o curso, né, para ficar sempre à memória dos alunos. Uma lista de tudo que a gente pode estar vindo trabalhar, produtos, insumos que vocês vão querer trabalhar fora da sala de aula, enfim. Eu fiz uma lista de produtos que a gente mais trabalha, tá certo? Não necessariamente das nossas aulas, e coloquei a validade deles, para você ter uma lista de tudo, tá?
Só enviar aqui. Aí vocês dão um print aí na tela, batem foto. Valeu, minha gente. Oi, meu amor. Vou enviar agora aqui para vocês. Foi que houve, Alberto. O Bruno. Aqui, pra gente. Pronto. Um minutinho. Okay. E... uma palavra minha que pode me ajudar muito. Então, assim, eu digo assim, essa, como é que eu digo, essa crise, essa história, e ultimamente eu ando muito... Vocês conseguem ver? Deixa eu ver aqui no final. E aí, às vezes, eu vejo assim que parece que... Pronto. Naquele dia, se ali tivesse um buraco para mim... Conseguem ver? Eu tinha me preparado. Porque eu vejo assim, eu sou um cara por isso. Quem? Sim, Felipe. Oi. Pronto. Ó, olha aqui, ó. Vamos lá. Todos esses produtos que tem aqui, eles estão na validade de 3 meses, tá bom? Então, bolo amanteigado, cru e assado. Vale, professor, porque o senhor colocou cru. Porque a gente pode bater a massa do bolo amanteigado, bater e congelar essa massa. Vocês sabiam? Essa massa é crua, sem creme. A gente pode congelar essa massa e quando a gente quiser usar, a gente descongela e usa, tá bom? Então, ela congelada e ela assada 3 meses. Pão de ló assado 3 meses. A gente não consegue congelar o pão de ló cru, porque ele perde ali a aeração das claras, tá bom? Brownie, a mesma coisa. Eu posso congelar, deixar uma massa de brownie crua no forno ou na geladeira e quando eu precisar assar meu brownie, eu descongelo e coloco na forma, tá? Brownie do mesmo jeito, cru e assado. Os brigadeiros, recheios, tortas e bolos decorados, cremes, mousses, cookies, eu posso congelar ele cru. Assado não posso. Frutas, eu posso congelar todas as frutas cruas, tá? Com um grande ponto de exclamação aqui. Por quê? Porque se eu congelar o morango, quando eu descongelo, ele fica mole, né? Mas ele não significa que ele tá podre, tá certo? Mas sim que ele está mole, eu posso fazer uma geleia com ele. Então tem que ter saber dessa lógica aí. Geleias, bombons, pudins, cru e assado. Então só aquele líquido do pudim. Se eu quiser guardar o pudim em garrafa de Coca-Cola e congelar a massa, e aí eu posso também, tá? Sempre que eu quiser, eu coloco na geladeira, quando descongela, coloco para assar, não tem problema. As massas sablé, brisé e sucré, eu também posso congelá-las, tá? Assadas. Manteiga e margarina também. Aí repetir aqui, cookies crus, né? Massas de pães pré-fermentação, ou seja, eu estou com o pão ali, bati minha massa, fiz tudo. E aí, quero congelar. Modelo os meus pães, né? E aí, congelo. E quando eu quiser utilizar os pães, eu descongelo meus pães, espero fermentar, né? E aí, eu posso estar fazendo os meus pães. É igualmente como a gente fez com os croissants em nossas aulas. Colocamos para congelar. Na outra aula, descongela, fermenta, né? Variadas massas de pizzas, aí tem pães variados,
massas de pizzas e etc. Molhos salgados variados, cru e assado, eu posso estar congelando. Empadas, crua e assada, também posso congelar. Empadões, pastel, só se for a massa crua, tá bom? A massa do pastel crua. Croissant cru, arroz, feijão e carne também, tanto cru como assado, cozinhado. Frangos, ervas após branqueamento. O que é esse branqueamento? É porque eu já fiz um slide que sirva também para o pessoal de culinária, né? Então, eles aprendem a branquear os vegetais. Então, legumes embutidos e enlatados também são durante 3 meses. Chantilly, após batidos, não devem ser congelados. Após 7 dias, refrigerados, tá? É a única diferença aí que a gente tem. Muitos alunos perguntam se a gente pode congelar chantilly, tá? Então, assim, eu não indico, não aconselho. E também nunca vi ninguém congelar chantilly. Até porque depois que ele descongela, ele fica com a textura bem estranha. Então, todos esses produtos aqui, a gente pode estar congelando. E boa parte desses produtos aqui são produtos que a gente trabalha em sala de aula, ok? Deram print aí na tela? Salvaram? Tá? Para a gente não se esquecer desses produtinhos que a gente pode estar congelando e vendendo e melhorando aí, aumentando o nosso estoque. Eu vou sair. Tá bom? Ficou alguma dúvida sobre hoje? Felipe, tem o peso ideal para o petit Sim, tem. Eles são bem levezinhos. Eu acho que eles chegam no máximo a 10 gramas. Tá? 10 no máximo gramas, a 10 gramas. Eles são pequenos. Eles são aperitivos, né? Então, ele é um chiquezinho, ele pode ser um tira-gosto. Ele é realmente pequenininho, tá bom? Alguém quer mais falar alguma coisa? Professor, sobre as geleias, né? Uhum. O morango, ele tem muita água, né? Sim, Até demais. porque quando a gente cozinha ele solta bastante água. E, por exemplo, outro tipo de fruta, por exemplo, a maçã. A maçã também tem muita água, né? Eu já fiz geleia de maçã, só que eu acho que eu não acertei muito bem o ponto. Porque ela ficou muito aguada. Então, eu teria que reduzir a quantidade de água. Tudo isso algumas geleias não vão nem água devido a isso, né? Uhum. Por exemplo, a geleia de manga. Tem tanto suco que não há necessidade de você colocar água dentro da geleia. Uhum. Tá certo? Entendi. E a quantidade de açúcar muda para cada fruta ou não? Muda. Do morango vai meio quilo de açúcar para cada 1 quilo de morango, porque ele é bem ácido, né? Então, se eu tenho uma geleia de manga, vamos usar ela como exemplo, ela já é bem doce. Então, não há essa necessidade. Sabendo que o açúcar na geleia não é para dar o doce. Ele é para dar textura e validade. Só isso, tá? Entendi. Mais alguém? Você pode chorar. Você está precisando chorar, você está precisando comprar fora, porque você está muito... Ian? O Ian tá chorando o Ian aí, tá Felipe. chorando. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Quem fizer aí os petit fours, quem fizer os cookies, tá? Me avisem, tá bom? Oi, meu povo bonito, eu não tô chorando não, viu? Tô morrendo de saudade de vocês, não tinha visto ainda a Geislândia. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha! Pois a continuidade, professor. Eu acho muito engraçada essa foto do Alexandre. Porque parece que ele tá na live, mas parece que tá travado. E se eu te disser que eu a mesma camiseta que eu tô aí na foto é a mesma que eu tô vestindo. Pronto, eu aqui, ó. Felipe, tu deu a receita do cookie? Nossa, gente. Desculpa. Vamos lá. Passou aí. Desculpa, foi erro meu. Não, mas eu ia cobrar. A Geislândia é ótima pra cobrar, viu? Oi, Felipe, tô lhe vendo agora. Oi, olá. Tudo bom? Tudo. Graças a Deus.
Dia 5 de... Ian! Tá? Vamos lá, o ingrediente dos cookies, tá? 500 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de açúcar cristal, 10 gramas de essência de baunilha, 400 gramas de margarina, do tipo 80%. Quanto de essência de baunilha? 10 gramas de baunilha, 400 gramas de margarina, 80%. Pode repetir, professor, por favor? Eu acho que eu tô pulando algumas. 500 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de açúcar cristal, 10 gramas de baunilha, 450 gramas de margarina, 80%. Essa margarina 80% é quase aquela do folhado, né? Não, cuidado, tá? A margarina do folhado é a margarina de alto poder de... Nossa, esqueci. De temperatura. Não, Lipídio. de temperatura, mas tem outro nome. Lipídios. Não. É algum termo relacionado à temperatura, tá? Mas ela contém também 80% de gordura, tá? Mas a gente não usa esse tipo de margarina nos cookies, tá certo? Professor, é 400 ou é 450 de margarina? 400. 150 gramas de ovos. Bater todos esses ingredientes na batedeira com o batedor raquete. Bater todos esses ingredientes na batedeira com o batedor raquete. Felipe, se eu quiser substituir o mascavo só por cristal, eu posso? Refinado? No cookies não, porque ele precisa desse sabor da cana-de-açúcar, do melaço, tá? Tá. Acrescentar, depois que você bateu com o batedor raquete, até formar um creme esbranquiçado, certo? Aquele creme branco, fofo. Vai ficar um creme meio marrom por conta do açúcar mascavo, tá certo? Depois disso, você vai acrescentar 1,5 colher de sopa de fermento e 1,5 colher de sopa de bicarbonato. Acrescentar 1,5 colher de sopa de fermento e 1,5 colher de sopa de bicarbonato. Tá? Em seguida, vocês vão acrescentar 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Nisso tudo na batedeira? Isso tudo na batedeira. Meu professor. Quanto de farinha sem fermento, professor? Oi? Quanto de fermento? 1,5 colher. Oi? A farinha sem fermento. Sem fermento, 600 gramas. Tá? Vamos lá. E aí vocês vão misturar na mão essa farinha, tá certo? Gente, eu quero deixar bem claro que esses 600 gramas é referente ao ponto que a gente vai dar. Eu preciso que os meus cookies estejam desgrudando da minha mão, tá? Então, pode ser que quando você chega em 600 gramas, ele ainda não esteja desgrudando das mãos. Aí você coloca mais farinha. Chegou 700 gramas, não está desgrudando das mãos, coloca mais farinha, tá? Porque esses 600 gramas é uma média, porque vai variar de farinha para farinha, tá certo? E aí, feito isso, né, leva para a geladeira para criar resistência, uns 10 minutinhos, tá? Se ele estiver bem desgrudando das mãos, não precisa levar para a geladeira.
já faz as bolinhas. E aí, depois de feitas as bolinhas, coloca no freezer para congelar. Congelou, ficou pedra, bem duro, pedra mesmo. Aí você coloca para assar. O espaçamento entre eles tem que ser um pouquinho grande, tá? Para eles não grudarem um no outro. Carga eu só acrescento quando eu for levar para o forno, é assim, Felipe? Não, as bolinhas, elas devem ser feitas com as cargas. Com as tá? cargas e Você vai pesar congelar. 30 gramas de cada bolinha, já coloca 20 gramas de recheio, mistura, faz a bolinha, Certo. tá? Ok. Isso é se você quiser um cookies bem padronizado. Se não, você pode pegar e derramar as bolinhas tudo, as massas tudo no recheio, ou na massa, o recheio na massa, misturar e já ir fazer umas bolinhas direto. Aí você pesa 50 gramas. Tá ok? Alguma dúvida? Não? Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Eu acho que daqui pro dia 5 a gente vai estar, em nome de Jesus, se Deus quiser, voltando aí à nossa realidade, né? Espero muito. E... Das aulas. Oi? Olha, pela boca de longe, estou doido para começar essas aulas, que eu estou cansada. Eu também tô. Eu estou igualmente você, tá? Mas é necessário, né? Não pode ninguém... Se a gente for ter aula ao vivo, aí vão prender a gente nos camburão, levar a gente tudo preso. Então é melhor a gente sair esperar. de casa, mas para cadeia, não. A gente espera pra gente rever essas aulas aí, tá? Gente, não esperem chegar o dia das nossas aulas práticas para vocês fazerem essas receitas, tá? Aproveitem já que vocês estão aí com essas receitas em mãos e com todas as dicas, porque o que a gente for falar, o que eu falei para vocês aqui é o que a gente vai falar em sala de aula, né? Obviamente, no dia eu vou recapitular tudo, porque nem todo mundo tem esse acesso à internet, eu vou recapitular tudo, mas se vocês quiserem fazer essas receitas, façam, porque no dia da aula vocês vão ter já as dúvidas que vocês criaram no percurso, né, de fazer esses produtos, vocês já vão ter algumas dúvidas já anotadas para tirar na hora da aula, tá certo? Todas essas receitas façam em pequenas quantidades. Então, tirem de 50% a 75%. Porque todas essas receitas que eu passei, elas são bem numerosas. Então, elas são bem assim para servir muitas pessoas mesmo, tá? Essa quantidade de cookies dessa receita que eu passei vai render mais ou menos uns 60 cookies ou mais. Acho que 60 a 62 cookies. Tá certo? Beleza. Tá bom? Um beijo, tá? Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? E encontro vocês muito em breve. Se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau. Boa semana. Para vocês também. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor. Gente, essa semana tem um print de vocês. Dá um sorriso aí. Olha a Eva, menino, que chique. Saudades, viu? Dá um sorrisão aí pra mim. Bora, vocês vão de bunda. Aí, bora dar um sorriso. Pronto. Beijo, beijo, beijo. 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 Tchau.